professor disponibilizou varetas de tamanhos diversos para seus alunos construírem polígonos usando sem quebra como sendo os lados. O professor dividiu os alunos em grupos e cada grupo recebeu 4 varetas. A tarefa do grupo era escolher 3 das varetas disponibilizadas e formar triângulos com elas. O grupo recebeu as varetas de comprimento 5 cm, 6, 8 e 12. Quantos triângulos distintos esse grupo conseguiu montar? Vamos só lembrar de uma regrinha aqui para a condição de existência de um triângulo. Você quer um lado A, B e C. Para esse triângulo existir, esse valor A aqui, por exemplo, ele tem que ser maior do que a diferença entre B e C em módulo, para não dar negativo, e deve ser menor do que a soma de B com C. Combinado? Então, se eu tiver um triângulo de lado 5, 6 e 8, será se ele satisfaz essa condição aqui acima? Aí você vai dizer que sim, ele satisfaz. Testando. Se eu supor, por exemplo, aqui o lado 6, o 6 sendo A, ele é maior do que a diferença entre 8 e 5, que é 3, ele é maior, e é menor do que a soma 5 mais 8. Agora, se eu pegar o triângulo aqui, 5, 8 e 12. Vamos supor o lado 8. O 8, ele é maior do que a diferença entre 12 e 5. E ele é menor do que a soma entre 5 e 12. Então, também é verdade. Agora, se eu pegar o triângulo 6, um exemplo, né? 8 e 12, ele também vai satisfazer a mesma condição. O 8 é maior do que a diferença entre 6 e 12, que dá 6. E é menor do que a soma de 6 com 12, que dá 18. Então, aqui eu já tenho 3. Então, eu descarto letra A, B e C. Agora, eu tenho que ver se tem mais algum outro triângulo. Vamos supor aqui o triângulo de lados. Aqui, por exemplo, vamos pegar aqui qualquer um outro que eu não usei ainda. Eu já usei o 5 com 6 e 8. O 5 com 8 e 12. O 6, o 8 e 12. Então, está faltando, por exemplo, aqui, qual triângulo? Aí eu vou atrás aqui de qualquer outro. O 5 eu já fiz com 6 e o 8. O 5 eu já fiz com 6 e o 12. O 6 eu já fiz com 5 e o 8. O 6 eu já fiz com o 8 e o 12. Então, você tem as possibilidades aqui de montar apenas esses 6 triângulos com a condição dada. Tá bom? Observe que se eu pegar qualquer outra medida aqui, o que vai acontecer? Por exemplo, o 8, ele é maior do que a diferença entre o 12 e o 6, que eu estou testando aqui em módulo, e ele é menor do que quem? A soma entre 2 e 6. Observe que aqui vai dar quanto? 18, e aqui vai dar quanto? 6. Por isso que esse triângulo existe. Então, com esses lados que ele deu, a quantidade de triângulos que eu consigo montar é apenas igual a 3. E 3 está em que letra? 3 está apenas na letra D. Tá ok? Agora, se eu pegasse, por exemplo, o triângulo 5, 6 e 12, que é o que está faltando. Ó. Se eu pegar o triângulo 5, 6 e 12, o que vai acontecer? Eu vou escolher aqui o lado 6 para ser o meu termo do meio. O 6, ele tem que ser maior do que quem? O 12 menos 5, eu já coloco do maior para o menor para não precisar do módulo. Ele tem que ser menor do que quanto? 5 mais 12. Turma, me diga uma coisa. Quanto é que fica 12 menos 5? Aqui fica 7. E 5 mais 12 vai dar quanto? 17. O 6, ele é maior do que o 7? Não. Então quer dizer que esse triângulo com o lado 5, 6 e 12 não existe. Ok? Então, o nosso gabarito aqui realmente é a letra D de dado.